Bem, hoje nós estamos recebendo o meu amigo Tiago, um profissional da área de arquitetura, trabalha com maquete eletrônica e vai conversar um pouco conosco sobre a área de games. Eu gostaria de saber, Tiago, como é que começou essa paixão sua, como que as duas atividades se interrelacionam. Fale um pouco disso para nós. Eu sou fanático por games desde criança, né? Passei por todas as plataformas aí desde os anos 80. Hoje tenho uma pequena coleção de consoles e jogos e eu comecei como uma paixão que aos poucos foi se tornando também a parte de profissão. A coincidência entre as duas áreas, entre a arquitetura e a área de games, inicialmente me chamou muita atenção a parte de cenário, né? Uhum. Na época da plataforma PlayStation 1, com o lançamento de Resident Evil, por exemplo, tinha aqueles cenários e eu já tinha uma propensão a trabalhar com arquitetura e eu ia ligando aquilo, né? Ia vendo que existe a necessidade de um profissional da área de projetos também estar envolvido com a área de games para levar a parte de cenário, para levar a parte de construção e assim consecutivamente. Muito bem. Tiago, dentro desse novo mercado que é crescente, você aposta mais em que área? A área de design, a parte artística, o desenvolvedor, as duas áreas, enfim. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Eu acho que é um misto. Acho que vai ter espaço para todo mundo, vai ter espaço para o multiprofissional também. Nós temos grandes produtoras invadindo o Brasil, nós temos grandes produtoras vindo buscar o profissional brasileiro para ir trabalhar no exterior. Eu acho que tanto o profissional específico da área de design, da área de programação, da área de produção, quanto o multiprofissional vai ter muito espaço para trabalhar nessa área com certeza. Tanto para a parte PC, para a parte console, quanto também para a parte mobile. Outra área que tem chamado a atenção é a área de som. E eu li recentemente uma matéria que é uma área que está crescendo muito, a molecada tem se inspirado, inclusive tem alguns brasileiros fazendo trilha sonora, efeitos especiais. Isso é real mesmo? Foi uma matéria, diria assim, especulativa, só para promover algum software? Na verdade, hoje existem grandes mestres do som dentro. A gente pode citar, por exemplo, o produtor do Silent Hill, do som do Silent Hill, que é considerado um dos mestres da área. Hoje, infelizmente, não trabalha mais na Konami. E isso é real, sim. O som a gente pode dizer que é uma das partes que você pode começar a trabalhar de uma forma muito simples e evoluir muito rápido dentro do game, né? Porque você pode captar um simples som de uma palma, por exemplo, e conseguir transformar esse som numa explosão, graças aos programas que nós temos, e assim por diante. E a música em si também leva profissionais para essa área do games, né? A área de composição. E o Brasil é rico nessa área, né? A área de composição, a área musical brasileira é muito rica. Se você pega, por exemplo, hoje, games de luta, por exemplo. O game de luta, ele precisa, hoje, necessariamente, ter um lutador brasileiro. Ele joga capoeira, ou ele aprendeu um estilo de karatê e deu uma brasileirada nesse estilo de karatê. Um jiu-jitsu. Obviamente, o jiu-jitsu brasileiro. Obviamente, o cenário que envolve esse personagem precisa de uma música, precisa de um som, e eles vão consultar brasileiros para isso, né? Só uma curiosidade, hoje a produtora de sons da EA Games, que é a maior produtora de games do mundo, é brasileira. Ela busca no mundo inteiro e também no Brasil, pede permissão para bandas, para gravadoras, para trazer as músicas deles para dentro dos games. Então, se você pega hoje, por exemplo, game de futebol, EA Games, FIFA. Sim, saiu novo, né? agora, né? Que é um espetáculo. Músicas de abertura, música de passagem, de loading de uma tela para outra. Quem escolhe aquelas músicas hoje é uma produtora brasileira. E é um nome muito forte na EA Games. Eu nunca consegui chegar no final de nenhum game. Aliás, consegui chegar no Win Eleven. E fui campeão do mundo e etc. Uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de crédito que sobe no final. Você tem ideia assim, de quantos profissionais estão envolvidos no desenvolvimento de um jogo tão complexo assim como o Win Eleven ou outros? A gente tem que pensar primeiro nos anos de produção. Né? Nós tivemos esse ano o recorde de lançamento
em anos de produção, que foi o Duke Nukem Forever, que teve aí quase 16 anos de produção, muito Tudo tempo, isso. né? Então imagina em 16 anos de produção quantos profissionais passaram por esse game. E teve inclusive também uma encrenca, porque nos créditos não colocaram o nome de todo mundo, né? Mas vamos pegar, por exemplo, um Assassin's Creed da Ubisoft. Aproximadamente 200 profissionais envolvidos, dentro da parte de design, dentro da parte de programação, dentro da parte de produção, dentro da parte de distribuição, e assim consecutivamente. A gente tem que pensar que o game hoje ele é muito terceirizado, né? Você tem a produtora e você tem a distribuidora, né? Se você pega, por exemplo, o campeão de vendas mundial, o Call of Duty, ele é distribuído pela Activision e tem duas produtoras que vão revezando o lançamento de games anuais, né? Que é a Infinity Ward e a Treyarch, né? Então essas produtoras vão revezando. Por quê? Se você colocasse tudo na mão de uma só, ela teria que ter o dobro de funcionários, o dobro de receita, o dobro de lucro e assim consecutivamente para conseguir manter. Então hoje você pega um jogo desses blockbusters que nós temos lançamento aí por volta de uns 200 a 250 profissionais envolvidos. Você tem uma ideia de faixa de salário que os profissionais ganham, assim, desde a área de design, desenvolvedor e... Enfim, uma média em dólar, talvez. Eu acho que dá pra gente começar a falar em reais também. A parte de games hoje, como ela tem uma grade de profissionais muito grandes, nós temos vários níveis profissionais, obviamente, que passam dos júniors aos plenos, aos sêniors, né? Mas dá pra gente começar a falar numa faixa de piso salarial hoje, para iniciantes, na faixa de uns R$3.000 de ganho inicial. Quer dizer que a molecada que foi estudar games já tem essa projeção mesmo para o mercado brasileiro. Se ele for um rapaz bom e dedicado, ele vai ter essa projeção, sim, mesmo no mercado brasileiro. A gente tem que pensar que o mercado brasileiro hoje ele tem um foco de games mobile, né? A gente tem muita transcrição de games. Então, a gente pega um blockbuster desse que a gente falou, por exemplo, aí você quer transformar isso num gamezinho mobile. Aí você quer transformar isso num gamezinho mobile ainda na língua nativa daquele país. Então, esses profissionais são necessários, né? E os jovens hoje são muito requisitados para isso. Eu percebo também que tem algumas engine, o nome correto? Engine ou engine, tanto faz, está correto. Que são gratuitas. Isso. E a UDK é uma das mais utilizadas. Ela tem algum benefício sobre as outras? Porque realmente não paga nada, só se você publicar o jogo, né? Porque até educacional ele é gratuito. Mas se você quiser comercializar, você tem que pagar um dinheiro para a empresa que desenvolveu o UDK. Como é que funciona isso? A gente costuma dizer sempre que a primeira impressão é a que fica. Na hora que uma produtora ela coloca a imagem de um jogo, estamos produzindo esse jogo. Se a imagem chamar muita atenção, se parecer uma fotografia, se for bonita, se for bem desenvolvida, mesmo a imagem estática chama muita atenção isso, né? Aí começa a criar o que a gente chama de hype. Então você começa a dar muito status para aquele jogo muito antes do lançamento. E a Unreal ela é muito poderosa graficamente. Eu acho que isso chama muita atenção, tanto dos aficionados por games. Então você tem um rapaz lá, ele gosta muito de games, ele fala, eu quero começar a fazer isso. Ele tem a possibilidade de baixar a ferramenta de graça na internet e começar a fazer, obviamente. Entendeu? Então acho que o poder gráfico é o que chama mais atenção nessa engine que é a UDK, Unreal Development Kit. E depois que você já está dentro dela, você começa a ver que é fácil, né? Por exemplo, programação. Programação para muitos é um bicho de 7 cabeças, né? A pessoa fica até meio arrepiada quando eu falar em programação, pensa em números, em cifras, em letras, em sinais e assim consecutivamente. Você pode programar um jogo inteiro dentro dessa engine UDK sem você digitar códigos de programação. Você tem que fazer uma programação sim, mas é uma programação de forma gráfica. É uma programação onde você vai organizando e arrastando ícones e com isso criando a programação. Então acho que esses dois pontos, o poder gráfico alinhado com a facilidade de se mexer com a ferramenta, faz com que ela se torne tão popular, né? Eu acho que a Epic Games, que é a fabricante da UDK, ela dá um presente para os fãs de games, né? Essa empresa ela começou lá com Unreal Tournament, que é o jogo que deu nome para a engine. A engine foi
criada em função desse jogo, depois começou a ser criados vários jogos. A gente tem muitas franquias que utilizam essa engine de games. Eu acho que a popularidade, o poder gráfico e a facilidade é o que torna muito popular. Para fechar, vamos ver se você consegue clarear um pouco para as pessoas que querem entrar nesse universo de desenvolver games. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho do Unity, que muitas pessoas falam, eu aprendo Unity ou eu faço o DK ou uma outra engine. E segundo, o que hoje está melhor para o mercado? O cara que cuida da parte artística ou o cara que cuida do desenvolvimento do games? O DK Unity, arte e desenvolvimento. Ok. Acho que a diferença básica entre o DK e o Unity é o poder gráfico. O poder gráfico da UDK é superior, né? Em termos de facilidade de utilização, os dois podem se equiparar. Uhum. É que hoje, como o mercado mobile é forte, a Unity tem um apelo mobile grande. Mas o UDK agora esse apelo vem também da UDK a partir da sua penúltima versão. Então você pode dizer que no UDK é meio recente, mas muito poderoso também, né? E na Unity já é uma coisa que nasceu junto com a própria engine. Mas eu aposto as minhas fichas na UDK pela popularidade dos games que é lançado pela Epic e pelas outras third parties que acabam comprando o kit de desenvolvimento e produzem jogos maravilhosos. Uhum. E aposto no poder gráfico também. Com relação aos profissionais, eu acho que é muito equilibrado. Eu acho que não dá para você fazer, falando de engenharia, né, e arquitetura, não dá para você fazer arquitetura sem engenharia, não dá para fazer engenharia sem arquitetura. Se a gente fala de games, é a mesma coisa. Eu não consigo fazer um game sem um artista, eu não consigo fazer um game sem um programador ou um produtor. Então acho que os dois profissionais têm amplo espaço de mercado aí, sendo com as portas abertas tanto no mercado nacional, sul-americano, americano como um todo e mundial, né? Hoje muitos profissionais saem daqui de dentro para ir lá fora e fazer muito sucesso. Você pode ligar hoje a indústria de games muito à parte do cinema, que é parecido. Você pega as animações 3D, como Era do Gelo, por exemplo, tem lá um brasileiro completamente por trás daquilo, como o Filme Rio também, e games é a mesma coisa. Então acho que o mercado está aberto para os dois tipos de profissionais. Então conta o segredo para a gente. Qual foi o jogo e qual foi o maior tempo que você ficou jogando? O maior tempo que eu joguei na minha vida foi o Metal Gear Solid 3, PlayStation 2, uma média de 27 horas de jogo. Do início até o fim. Eu costumo dizer que você jogar um bom jogo é tão bom quanto você assistir um filme. Mas o jogo é mais legal porque ele te dá mais entretenimento, te dá mais história, mais tempo e assim consecutivamente. Eu gosto muito de jogar. Eu acho que independente do jogo, esporte, ação, tiro, estratégia, raciocínio, até mesmo um jogo de xadrez dentro de um console ou num computador me chama a atenção, né? E por fato de você ser guitarrista, Guitar Hero... A gente tem um lançamento novo da Ubisoft agora, que é um jogo que vai usar guitarra de verdade. Eu acho que vai ser mais minha praia. Eu não sou muito fã da guitarrinha de plástico, mas eu acho que esse jogo vai ser muito legal. Legal. Falei com o Thiago Souza. Foi muito bom. Valeu. Até Obrigado, mais, Thiago. Até uma próxima.